Ótimos estudos a todos, como sempre. Vamos engatar agora uma explicação de 5 tópicos quentes aqui do direito constitucional, começando pelo quinto constitucional, qual seja previsto no artigo 94 da Constituição. O que significa o quinto constitucional? Que 1/5 das vagas reservadas nos tribunais serão preenchidas conforme esse procedimento, sendo que 50% delas estão reservadas para advogados e 50% para membros do Ministério Público, os quais devem possuir notório saber jurídico, reputação ilibada e mais de 10 anos de carreira, qual seja, são profissionais de bastante experiência. O processo de escolha do quinto constitucional inicia-se pela OAB, que elabora a lista sextupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos, remetendo essa lista para o tribunal, e o tribunal escolhe 3 candidatos, 1, 2, 3, e encaminha o tribunal para o chefe do Poder Executivo, no caso, o Tribunal do Estado, para o governador, para sua livre escolha. Observando-se que não pode a Constituição Estadual inovar essa regra, já visto que é um prefeito constitucional. Onde é aplicável o quinto constitucional? Nos tribunais regionais federais, nos tribunais regionais do trabalho, e o único tribunal superior onde é aplicável é no TST, sendo que não é aplicável o quinto constitucional no TSE, no STJ e no Supremo. Garantia funcional dos juízes, segundo tópico. Vitaliciedade, ou seja, no primeiro grau, após 2 anos de exercício, o juiz adquire a vitaliciedade nos tribunais na data da posse, haja visto que para ingressar como membro de um tribunal, qual seja um desembargador ou um ministro, já existe um conhecimento pregresso da matéria. Quais são os beneficiários da vitaliciedade? Juízes, membros do Ministério Público e membros do Tribunal de Contas. Estabilidade. Ela é aplicável apenas para os servidores públicos, após 3 anos de efetivo exercício. Ou seja, tem uma confusão entre vitaliciedade, que é para os juízes, e é conquistada após 2 anos de exercício do cargo. Já a estabilidade se aplica para todos os servidores públicos após 3 anos efetivo do exercício. Olha aí, a pessoa se estabilizando aí, não é? 3 vezes. Inamovibilidade. Juízes não podem ser removidos de ofício, sendo que a inamovibilidade é relativa, porque quando ocorre interesse público, o tribunal, por maioria absoluta, ou seja, 50% de seus membros mais 1, pode deliberar a respeito, bem como a maioria absoluta do CNJ. Então, por exemplo, no caso de um juiz que esteja ameaçado, pode acontecer, entre outras hipóteses, a critério da maioria absoluta do tribunal ao qual o juiz está ligado, ou uma maioria absoluta do CNJ. Também redutibilidade de subsídios, ou seja, não é proteção contra inflação. Por exemplo, um juiz pode ganhar 30 mil reais e daqui a 10 anos está ganhando 30, só não pode abaixar, qual seja, em valor nominal do subsídio. Promoção de juízes, ela é feita de entrância para entrância. Entrância é uma classificação da comarca. A princípio, após aprovado no concurso público, e o magistrado entra em uma comarca de menor porte, vai sendo promovido até chegar na capital. Os critérios são de antiguidade, qual seja, o juiz mais antigo é promovido antes, e é possível, inclusive, uma recusa pelo tribunal. O tribunal julga, e aí um quórum elevado de 2/3 dos seus membros, a recusa de promoção. Garantido contraditório para a parte. E também outro critério de promoção é o merecimento, que vem de encontro aí, atendendo os requisitos da presteza, frequência em curso de aperfeiçoamento de magistrado, quer dizer, os tribunais estão apreciando muito essa qualificação dos magistrados, cada vez mais estão se aprimorando para o exercício da sua função. Também o critério da produtividade na presteza jurisdicional, e o juiz tem que ficar pelo menos 2 anos de exercício na entrância para poder pleitear e entrar na lista. Bem como precisa integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade, e é obrigatória a promoção do juiz quando constar 3 vezes consecutivas
ou 5 vezes em alternativas listas de merecimento. Não será promovido o juiz que reter o auto do seu processo. Ele não será promovido. Essa é uma penalidade para o juiz que segurar o auto do seu processo. Vedação aos juízes. Garantias de imparcialidade permite o juiz atuar com independência, ou seja, exercer ainda que indisponibilidade outro cargo ou função. Não pode, salvo ser professor. Não é uma única função de magistério. O que não pode é prejudicar o exercício da magistratura, conforme entende o STF. O juiz não pode receber custos em processo, o juiz não pode se dedicar à atividade político-partidária, o juiz não pode estar afiliado a partido político, não pode receber auxílio de instituições privadas, exceto exceções previstas na lei relativa a essa vedação. A quarentena de saída. Se um juiz aposentasse, no dia seguinte pode exercer a advocacia. Entretanto, para exercer perante o juiz do tribunal que atuava, precisava obedecer quarentena de saída, ou seja, pode exercer fora aquela jurisdição que ele prestou. E aí, naquela jurisdição que ele prestou a função de magistrado, deverá aguardar 3 anos. CNJ, para finalizar. O CNJ faz o controle interno do judiciário, ele integra, portanto, o poder judiciário com a função administrativa, logo não exerce função jurisdicional. Por exemplo, fiscalizar a elaboração de contratos e licitações do Poder Judiciário e também o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, zelando, portanto, pela administração pública. Fiscaliza a prática de órgãos administrativos, vou grifar, administrativos ou membros ou órgãos do Judiciário, com os poderes para desconstituir, rever ou fixar prazo para regularização de atos administrativos, se detectar crimes. Pode, inclusive, representar ao MP ou CNJ, não aprecia a constitucionalidade dos atos administrativos, qual seja, aí já seria uma atividade jurisdicional, apreciar o mérito de uma constitucionalidade dos atos administrativos. Então, não é prerrogativa do CNJ. Também pode rever, no máximo em 1 ano, processo disciplinar contra membros do Judiciário, apenas no período de 1 ano, sem prejuízo da competência do TCU, salientando que o TCU faz controle externo do Judiciário, já é a sua função. A composição do CNJ tem 15 membros, aí tem uma coisa meio aqui vulgar, mas ajuda a gravar. Coroa na jovem. São 15 membros que compõem o CNJ. Está aí, a jovem com vestido de debutante, 15 anos. Nunca mais os senhores vão esquecer que existem 15 membros no CNJ. Exercício do mandato do CNJ é por 2 anos, admitida uma recondução. O presidente do CNJ vem do Supremo e, em sua ausência, exerce o vice-presidente do STF, que não integra o CNJ, é curioso, né? Então, o Supremo ainda indica um desembargador no Tribunal de Justiça e um juiz estadual. O STJ, dos 15 membros, também indica 3, quais sejam o corregedor, um desembargador federal e um juiz federal. O ministro do TST só terão, indicará também, além dele, um desembargador, também do TRF e um juiz do trabalho. Ministério Público, um do Ministério Público da União e um do Ministério Público Estadual. Advocacia, 2. Cidadãos, 2, um indicado pela Câmara dos Deputados e um pelo Senado Federal. E, por fim, é inconstitucional a criação por Constituição Estadual de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário, do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Já visto que essa função já é feita pelo CNJ. Então, finalizamos aqui nossas dicas, esperando ter atendido a contento aí esses tópicos. Um grande abraço a todos e ótimos estudos.